Momentos de alegria, lição 4, livre-arbítrio. O sofrimento é resultado do uso do livre-arbítrio do homem de forma equivocada. Aplicado sem ética ou por precipitação, sem uma análise correta dos fatos, desencadeia reações negativas que geram dor e ressentimento, levando ao desequilíbrio. A faculdade de discernir distribui para a responsabilidade dos atos praticados. Assim, Deus permite que o sofrimento se instale no coração humano, pois que, mediante este processo, o indivíduo aprende a respeitar os valores da vida. O homem pode aceitar ou repudiar as más inspirações que lhe chegam. O livre-arbítrio dá-lhe dimensão dos resultados das ações que pratica. A vida dos santos e dos heróis, do cidadão do bem e do cristão, é-lhe exemplo de como deve também agir a fim de fruir de bem-estar. A eleição dos sentimentos torpes, ao invés dos corretos, embora difíceis de ser aplicados, responde pelos efeitos cáusticos danosos para o ser. Afirma-se com propriedade que o aluno, quando está preparado, aparece-lhe o mestre. Não opondo-se, o mestre ensina, orienta, aponta os caminhos que o aprendiz deve percorrer. O seu amor não realiza as tarefas que constituem um curso para a formação do caráter, dos sentimentos, das experiências individuais. Da mesma forma, age a divindade em relação às criaturas. Deus nos faculta o crescimento sob sua inspiração amorosa. Porém, os logros se fazem com esforço pessoal, sem privilégio, tampouco sem restrições. As oportunidades são iguais para todos. Aqueles que hoje desfrutam de felicidade e júbilo fazem-lhe jus ao as recebem como valores que deverão preservar o benefício pessoal e dos demais. Quem padece as injunções de dor e limitação já flui de ventura e agora se recupera. O exercício da vontade, com a consequente meditação em torno dos deveres a cumprir, transforma-se em disciplina eficaz para o uso do livre-arbítrio. O segredo da felicidade se encontra na ação consciente em relação às leis divinas e ao estatuto de comportamento humano. O homem é a grande meta do Pai, que o criou para a perfeição, determinando fatores inamovíveis que o repelem ao progresso. Premia como livre-arbítrio mediante o qual estabelece o que fazer, como e quando realizá-lo. No Decálogo estão as leis básicas da vida e no Evangelho de Jesus se encontram as diretrizes para o uso do livre-arbítrio como recurso valioso para a libertação do sofrimento e a conquista da realização interior. Que assim seja. Que bela dissertação da Joana de Anjos, né, para nós iniciarmos a reunião. Vou convidar a Irene para fazer a prece inicial. Meus caríssimos, nós estamos aqui reunidos em nome da espiritualidade, cada um no seu cumprimento dos seus deveres. E assim agradecemos essa leitura agora, que foi uma higiene
psicológica, uma higiene espiritual, nos trazendo parte das boas novas, dando a nós a observação de entender que o que é nossos direitos, o que são nossos deveres, e ao mesmo tempo mostrar como funciona da parte invisível para a parte física, as organizações da matéria, do espírito e a elevação que nós vamos ter, graças ao uso do livre-arbítrio, que é uma grande coisa que Deus nos deu. Fora aqui dos nossos estudos, vemos muitas pessoas inocentemente, talvez inocentemente, dizendo: Deus quis assim, Deus quis assado, Deus não quis assim, o Deus sabe de todas as coisas. Tudo isso são coisas que não compreendem o alento. Por quê? Nós, dentro do nosso estudo, nós temos a certeza de que somos observados. Nós temos a certeza também que temos colaboração das partes angelical. Então, por isso, nós estamos aqui, nesse momento, unindo nossas mentes, e a mediunidade virá até nós, o resultado, através da nossa mente, através dos estudos aqui encerrados, e, enfim, temos as ferramentas para que nós possamos vencer essas dificuldades do dia a dia, sabendo fazer uso do livre-arbítrio, como foi dito aí. Nós sabemos que as leis, ou temos que saber que as leis que regem todo o universo, elas são naturais, provém de Deus, são imutáveis. Está para nós, mas fora do alcance de nós mudarmos essas leis, por isso são imutáveis. E tudo está sujeito a essas leis. Então, pelo nosso raciocínio, pelo nosso livre-arbítrio, é que nós dirigimos as forças superiores. E como a recíproca é correta, ela é divina, dentro daquilo que nós temos a oferecer, nós poderemos, através desse livre-arbítrio, fazer uso do bem ou fazer uso da falta de amor. E as consequências vêm. Mas a casa aqui está aberta, os livros estão pautados para que nós possamos aprender. Então, nesse momento, é um momento de radiação às forças superiores. É um momento em que nós nos ligamos a esses que já contêm as marcas do Cristo. A grande Maria, que grande foi o seu sofrimento ao ver o Mestre numa situação de dificuldade, mas uma dificuldade que para ele tirou como um dever, um cumprimento do dever, e não se opôs. E assim nós temos que ver as nossas dificuldades e, pelo bom senso, seguir em frente. Então, nesse momento, esses trabalhadores, esses colaboradores, possam nos pacificar da cabeça aos pés, limpando aqui todo o nosso ambiente, deixando-nos numa qualidade psíquica de boa condição. É isso que nós viemos fazer. E aproveitar a ligação, a higienização, a colaboração das nossas almas fluidificadas. Agradecendo também aos familiares que temos e que muitos ainda não entenderam, por isso aqui também não estão. Mas que um dia entenderão, que não é hoje, será amanhã. Que nós caminhamos para um progresso infinito. Então, que possa fazer esses irmãos uma visita aos hospitais e deixar aquele toque angelical para cada um poder se fortificar, se harmonizar com as forças superiores. Agradecemos por tudo, por nossos estudos de hoje e de sempre, e estamos aqui para colaborar, doar e receber. Assim agradecemos e vamos iniciar, dar sequência, melhor dizendo, aos nossos estudos
dessa bela manhã de hoje. Então eu passo a palavra ao nosso irmão Elcio. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, a volta do Espírito à vida corporal, questão número 370. A pergunta: da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o... Meu querido, pode repetir a pergunta? Não é por você não, é por mim que não entendi legal a pergunta. Tudo bem. Repetindo a pergunta 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, sim estas que transpulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Deve-se deduzir daí que a diversidade das aptidões entre homens deriva unicamente do estado de espírito. O termo unicamente não exprime toda a exatidão que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria que, mais ou menos, cerceia o exercício de suas faculdades. Então, ficou meio parecido, né, com a pergunta anterior. A única diferença é que ele coloca ali o cérebro, se também é influência do corpo. E os irmãos colocam que não. A aptidão, quer dizer, a aptidão de quem? Do espírito. A aptidão dele é que vai influenciar na modelagem do corpo e do cérebro. Que ali fala órgãos cerebrais. Naquela época não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Colocava a cabeça como uma coisa à parte. Um outro corpo elaborado para manipular o corpo inferior, no caso. Bom dia, gente. Então, pelo que diz ali, você é moldado do teu caráter logo na formação corpo-espírito, pelo que eu entendi, é isso? Até o fim. Não, o teu caráter é o teu caráter. O teu caráter é que vai vibrar e modelar o corpo que vai vir para você. Entendeu? Isso que ele coloca aqui. Então, um entendimento que você não vai mudar nunca, vai ficar... Você está fadado a ficar com aquilo ali, pelo que eu entendi ali, cara. Numa encarnação, sim. Naquela encarnação. Aquela encarnação, sim, não vai mudar. Vai mudar tua forma de ver a vida, porque as experiências vão te mudar. Mas nessa própria encarnação, você pode trabalhar essa deficiência de forma que ela não vai te impedir de nada. Mas aí, entendeu? Tanto de um lado quanto do outro. Mas aí é variável o arrependimento. Olha, na soma. Você pode trabalhar mais Só um segundo ali. Então, Juninho, o arrependimento, né, nada mais será do que o teu esforço. Você se arrependeu que você tenha feito em outra encarnação. Não, que modelou aquele corpo. Trabalhando na encarnação. Mas esse corpo que está aqui é consequência de lá. Entendeu? Então, o teu arrependimento, em que ele vai influir? Em você saber trabalhar essas deficiências que os órgãos apresentam e que são necessárias. É isso. Né? Então, resumindo, todo o problema que tiver, toda a responsabilidade que tiver é do espírito e não da matéria. Que a matéria, ela executa aquilo que o espírito aprendeu, aquilo que o espírito tem. É exatamente isso. Então, vamos lá, capítulo 13, alusivo à questão 370 do Livro dos Espíritos, efeito e causa.
É importante não confundir efeito com causa. Os efeitos nos mostram que existe uma fonte de todas essas consequências. Todas as faculdades da alma dimanam dela mesma, e quando encarnada, ela se serve dos órgãos para se mostrar ao mundo tal qual ela é, na soma de suas qualidades espirituais. Os efeitos são anúncios de que existe uma causa. Os órgãos materiais, como instrumento do espírito, estando danificados, este encontra dificuldade para expressar seus sentimentos e dar sua mensagem falada e por vezes escrita aos seus irmãos em caminho. E ainda mais, existe a comunicação entre os dois mundos desde quando o homem é homem, e a matéria fica no meio das duas inteligências, em se servindo de ampliadora e às vezes condensadora. Um reduz e o outro amplia suas vibrações para que exista a sintonia de entendimentos. Eis aí a mediunidade. Se podemos dizer, a matéria é oprimida para que aconteça sua purificação. O espírito intelectualiza a matéria e ela avança com o progresso para fins que os próprios homens desconhecem. Embora alguns já tenham ideia do que poderá ser a matéria viajando nos milênios incontáveis, pelo que sabemos, o princípio de todas as diversidades dos dons reside no amor. Amor este ainda desconhecido nos liames da carne. Um exemplo dessa fonte pura se encontra em Jesus Cristo, onde o amor era um celeiro de luz, de modo a tudo fazer com uma simples vontade sua. Paulo, o apóstolo, chegou a compreender esse amor de Jesus e escreveu algumas coisas sobre ele nos seus sagrados pergaminhos. Os cristãos da atualidade conhecem um pouco desse amor, mas na feição da teoria. Esse estado da alma somente é conquistado ou despertado no correr de bilhões de anos, no exercício do bem sem interrupção. Vou dar uma parada aqui, tem um livro do Emmanuel, eu não sei se é a Caminho da Luz, qual é, que ele fala que Jesus faz um relato que a galáxia na qual ele encarnava e reencarnava tinha desaparecido há 15 bilhões de anos. Então, que idade tem esse homem, né? Esse ser. Ontem a gente tivemos aqui ontem visita de um irmão aí, né? Foi apresentado a gente um irmão que estava aprisionado, acorrentado, desde o momento do Cristo vivo. Ele foi preso quando Jesus estava na Terra. Ele está começando o seu despertar, né? Agora. Então vamos lá. A alma somente cresce no amor. Ele, por enquanto, se encontra dividido no mundo para que os homens possam suportar essa verdade mais profunda. Claro, estudando dizendo, ele falou alguma coisa? Não, eu lembrei da mensagem de ontem. Ah, sim. Que veio agora a lição bem parecida com o que aconteceu daquela mensagem que nós recebemos daquele espírito, né? As faculdades do espírito independem dos órgãos. A alma precisa deles para realizar as comunicações na faixa material. E essa comunicação pode ser cerceada pelas decadências dos órgãos em questão. O espírito encarnado, quando em duras provas, tem os seus órgãos dificultando que ele expresse suas faculdades, que são interrompidas no sentido de os sentimentos se educarem para novas tarefas no porvir. Claro, eu estou pensando aqui, cara, que desespero não deve ser os casos de idiotia, de loucura, o desespero que o espírito, quando
está lá na sua consciência, né, astral, ele não deve sentir vendo o que ele está passando aqui nesse mundo, né? As situações que uma pessoa com esse tipo de problema, né, enfrenta, com esse tipo de deficiência no órgão. Lá onde eu moro tem um rapaz, que é um homem, que ele é meio retardado, meio não, é muito até, ele parece uma criança, mas ele conversa naturalmente com a gente e tal. Um dia desse, eu estou vendo ele chamar, ele vai à igreja evangélica com um vizinho lá. Esse vizinho é pastor dessa igreja, o pessoal chama de pastor. E aí ele está gritando o rapaz, gritando, e o cara não apareceu. E eu estou lá fora, sentado, esperando os cachorros dar a mijadinha deles lá. Aí tem uma hora que ele chega para mim, o seu Carlos, pô, eu estava chamando o fulano, mas ele já foi. Esqueci o nome do pastor aí, só que ele já foi. Aí ele pediu para eu pegar com o senhor R$5, depois ele resolve contigo. Aí eu, tá beleza. Fui lá, peguei. Toda hora ele tem esse hábito de pedir alguma coisa, né? Mas até então ele pedia por pedir. E aí quando ele me pediu isso, eu fui lá e peguei, mas eu achei meio duvidoso aquilo. Por quê? Eu não tenho tanta intimidade com esse pastor. Eu converso, falo bom dia, boa tarde, mas trocar ideia, conversar, eu não tenho. Falei, pô, ele ia pedir para o rapaz me pedir R$5 e que depois ele me pagaria, eu desacreditei um pouco. Minha esposa é amiga da mulher dele, passeia, caminha junto, tudo. Falei, pô, Silvia, depois fala com a tua amiga lá, passa essa informação que isso aconteceu, se vê se é verdade. Porque não é questão de querer botar o garoto numa situação. Ele é meio débil. E então ele está pegando um caminho meio duvidoso, meio complicado, usando o nome dos outros. Lá na frente vai dar problema. Então, quer dizer, melhor cortar o mal logo pela raiz. Conversa com ela, vê se isso é verdade, e até avisa ela, ó. Chama a atenção dele, se não for verdade, chama a atenção dele para ele cortar e parar com aquele hábito. E estava indo para a igreja com o pastor e não se reformou. Mas aí a gente vai ver qual é o tipo de idiotice que ele tem. Será que ali também não é já o afloramento de uma personalidade ali, já muito carente de uma honestidade, de uma postura mais moralizada? Então a gente vai vendo nos detalhes já o porquê da situação. Apesar que isso aí não quer dizer nada, tem muita gente desonesta que está com o corpo perfeito na mente também. Mas aí vem o por vir, né? E dá para a gente entender também, Carlos, o porquê que às vezes é limitado, e às vezes não, pô, vamos pedir, a gente fica com aquele, sabe, sentindo dó, né, sentindo compaixão. Isso aí é meio perigoso, esse sentimento de dó e de compaixão. Eu sou meio grosso nessa ponta. Ele me pede toda hora, vai pedir um papel higiênico, desodorante. Aí, pô, mano, eu vou ter que ficar te sustentando. Teu pai e tua mãe, aí ele contou a história lá, né? O pai tem umas namoradinhas aí, poucas vezes vai lá e tal. E a mãe dele, eu acho que é separada ou desencarnada, não sei. Mas ele vive lá, ele, o irmão e o pai vai às vezes ali. Aí eu, não, tá beleza, estou falando por falar, pô, tu já pegou um hábito. E ele não é uma pessoa tão necessitada assim, né? Eu sempre lembro da vaquinha do Santo Antônio. Isso da vaquinha do Santo Antônio. Nunca da matéria nascerão as faculdades inteligentes. A causa de todas elas se encontra na alma. Semente divina revestida de variados corpos. Pode-se dizer que o universo é o corpo de Deus, tornando-se visível para os habitantes dos vários mundos. Estes, como os espíritos, são instrumentos da vontade de Deus em todas as direções da vida. Para confirmar a existência desse Pai de amor, basta verificarmos entre as coisas com que lidamos o que não foi criado pelos homens. Quem as criou? A mecânica do universo e a harmonia da criação parte de uma causa divina, na sublime expressão do amor. E lembremos-nos
da palavra de João, o evangelista. Deus é amor. Que assim seja. Eu achei que a mensagem veio meio parecida com a semana passada. Bem parecida, né? Aí não tem muito o que dizer. Eu trouxe um livro do Hamed, Os Prazeres da Alma, e a mensagem é renovação. Eu achei um pouco pertinente ali, mas mostrando esse lado mais sutil, né? Mais sensível da reforma, do nosso patamar onde estamos parado ali, estacionado nessa caminhada evolutiva, né? Que nessa vida materialista a gente perde essa sensibilidade, a gente passa a dar importância ao menos importante e não dá importância ao mais importante, porque a gente vive nessa matrix, alucinado pelas contas, pelas situações. Só que quando a gente vibra nessa situação, mais o nosso corpo, a nossa mente, melhor dizendo, ou o nosso espírito, está pedindo ao universo que venha mais problema desse. Quando a gente está vibrando num patamar mais alto, não se miscuindo, não se aprofundando, não se afundando nesses problemas, é quando o universo nota, ele não precisa tanto desse exercício. Então isso aí é uma visão que os mestres ascensionados dão, que eu fico vendo, isso tem tudo a ver com o que a gente aprende na mensagem espírita, só que de uma forma vibracional, de uma forma que você tem que ter essa sensibilidade para notar, porque na mensagem mais filosofal, evangélica, é muito causa e efeito instantâneo, e você fica muito procurando a verdade. E o que é a verdade no mundo de provas e expiações? É uma coisa ainda muito pequena, muito ainda pouco trabalhada, pouco diluída, para você entender as variáveis ou as variantes dessa verdade, né? E aí, vamos lá, renovação. Então ele dá um trechinho aqui de início, eu não sei se isso repete aqui dentro, faz tempo que eu li esse livro. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas de nossa intimidade. Então vamos agora na dissertação do Hamed, ele não põe aqui de onde é essa mensagem. Mas vamos lá. Ressonância vem do latim ressonantia, aquilo que ressoa, que faz eco, que retumba. É um fenômeno físico que ocorre pela propagação de ondas sonoras em todas as direções. Pode começar por uma alteração mecânica qualquer, uma panela que bate, uma voz aguda, o bater de palmas ou o tocar de uma tecla de piano. Essas ondas em movimento é que são ouvidas, é a ressonância. Entretanto, os sons jamais procedem aleatoriamente, pois obedecem a certas leis imutáveis da natureza. Quando passamos por um extenso vale ou por um penhasco e, por exemplo, emitimos um ruído qualquer, o ricochete da onda sonora faz com que ela seja claramente percebida como um sinal distinto do transmitido originalmente. O ruído das trovoadas nas montanhas é uma consequência de reflexos que ecoam, construindo o fenômeno denominado reverberação. A harmonia ou o desequilíbrio no ambiente familiar
é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva. Só um segundo. Os dois primeiros parágrafos que você leu aí é física, tá? É a física, disciplina, né? Que a gente estuda lá na escola, né? Muito legal essa... E ele vem fazendo essa analogia dessa reverberação com a nossa vida familiar, né? Ou coletiva. Aí quando Kardec disse, né, que o elo entre a ciência e a religião seria feito pela doutrina espírita, é a prova aí. Resultante das atividades mentais do eu, individual ou grupal, que formam o clima energético da moradia. Os momentos infelizes que vivenciamos com nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Segundo o exímio escritor francês Voltaire, o acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Aí ele vai colocar aqui a pergunta e a resposta da questão 207, no caso aqui a primeira parte da pergunta. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Essa é a pergunta. Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Aí ele continua. Da mesma forma que não podemos protestar ou lutar contra os ecos que ressoam pelo efeito dos nossos próprios ruídos ou palavras, igualmente não devemos ralhar com as pessoas ou fatos da vida doméstica, pois são somente reflexo da realidade interior, atraídos e materializados pelo nosso estado de consciência. Olha só, essa lição que a gente está estudando aí, eu estou pensando aqui, é como se a gente tivesse, por exemplo, com uma gripe muito forte, a gente fosse lá no médico para ouvir os conselhos do médico, porque isso aí é nosso, isso aí está se referindo a cada um da gente vivencia isso aí, não é isso? Cada um da gente vivencia exatamente isso aí está o remédio. E também isso aqui, o problema todo, é como eu disse aqui antes, das religiões, né? A gente está embutido no inconsciente do planeta, esse maniqueísmo. Maniqueísmo é uma política, é uma doutrina filosófica do bem e do mal. A gente está sempre nesse negócio de bem e do mal. E a gente vai ver, quando eu me dou bem, eu estou com Deus. Quando eu estou mal, é o capeta, é o diabo. Não entendo isso. E a gente fica se sentindo, então sou usado tanto para lá como para cá. Então sou uma bolinha de ping-pong. Então toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu levo uma cacetada. Eu faço uma coisa boa, eu levo uma bênção, um prêmio. E aí eu fico nessa dualidade, aqui e ali. Esse pensamento de dualidade faz a gente entrar nesse lado pequeno, que não depende de mim. São forças externas que não dependem de mim. É coisa de Deus, é coisa do maligno, e aí a gente fica se colocando como personalidade, bolinha de ping-pong. A gente vai ver, quando a gente está sofrendo, como eu falei aqui, da ressonância, quanto mais a gente leva na cabeça, mais a gente vai perpetuar aqueles exemplos. Então ali, quanto mais eu tenho aqueles problemas, eu tenho que falar, bolinha de ping-pong. Eu estou levando na cabeça, por quê? Porque eu estou nesse dualismo. Eu ainda não saí desse dualismo. Eu não saí desse maniqueísmo que é lá da idade antiga e até hoje está massificado na consciência. Por quê? Por causa do interesse de alguns para manipular a massa em cima de um poder psicológico. E a gente tem até medo de pensar contra.
Por quê? Uma prostituição. Não quero ir para o inferno. Não quero. Então a gente nem se dá a experiência, a boa vontade de questionar. A fala, não sei se você viu o vídeo que eu mandei para você. Viu da senhora lá? Exatamente o que ela fala, né? Nos oferece um paraíso ou um inferno depois que morrermos, né? Para levar o que nós temos material aqui. Mas essa consciência. Não, essa aí não. Essa consciência, bolinha de ping-pong. Porque a gente fica nesse dualismo e não enfrenta a situação. Eu não tenho que mudar minha filha. Eu é que tenho que me mudar para minha filha me mudar. Se aquilo acontece comigo, não é culpa dele, não é culpa dela, é culpa minha. É culpa minha. Ela está ali porque ela é a melhor personalidade que Deus achou para ficar ao meu lado. Não para endireitar ela, mas para eu me endireitar. Ela está levando a cruz dela, eu estou levando a minha. Em cima do meu exemplo, eu posso dar bons exemplos e facilitar ela, se ela quiser receber esses exemplos. Ou ele, né? Então, quer dizer, a gente tem que interpretar dessa forma, mas colocar o problema é meu e a reforma é minha. Eu não vim aqui para levar a cruz de ninguém e reformar ninguém. Eu tenho que me reformar, eu tenho que levar a minha cruz e entender quais são as especialidades de cruzes que eu estou levando. O Espírito é maravilhoso com essa gente. Enorme é a aflição daqueles que não sabem, que criam aquilo que vivem, já que sentem impotentes nas mãos de uma força que não compreendem. Essas coisas aqui me deixam até muito emocionado. Eu vou proibir você de trazer o remédio para cá. Porque 1 hora só para conversar sobre o remédio é muito pouco. Não, e o detalhe, como eu estava dizendo do Miramês, o remédio também traz uma mensagem embutida ou compactada, que a gente vai ver mensagens de mestres ascensionados falando exatamente isso, mas de forma aberta, escancarada. Só que você, na consciência bolinha de ping-pong, você acha, isso aqui é coisa do inferno, isso aqui não pode ser, contradiz tudo que Deus está dizendo. Na palavra de Deus está escrito isso, isso e isso. E aí você não se liberta desse jugo. No entanto, quase todos nós fazemos exatamente isso em nosso cotidiano. Lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos em nosso ambiente social ou domiciliar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. O sábio observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. Nossa realidade reflete aquilo que somos. Ninguém em sã consciência brigaria com o próprio eco, pois estaria na realidade lutando contra si mesmo. Ao fazermos esse jogo imaturo, tomamos para nós uma luta inglória, em que não há vencedores, apenas vencidos. Quem deveríamos derrotar numa batalha em que escutamos apenas a própria voz ecoando? Cara, ele está dando um tapa com luva na gente aí, né, cara? Está nos chamando de idiota, né? De idiota, né? Tu vai responder o eco. Tu gritou, veio o eco, tu vai brigar com a tua própria voz. É o que acontece quando a gente se incomoda tanto com as reações dos outros. Né? Na prece inicial, o Erlei se preocupou com o nosso irmão lá fora. Então é o eco, Erlei, ó. Deixa os caras lá, eles vão tomar na cabeça também. Indivíduos de uma mesma família precisam receber seu poder de ação na atmosfera magnética familiar, analisando os atos e atitudes vivenciados no dia a dia, como se tivessem exposto numa vitrine. A partir dessa observação, cabe-lhe alterar comportamentos inadequados e rever postura de inflexibilidade. Carlos, é complicado. Rapidinho, coisa rápida. Por mim pode demorar, eu não tenho tempo não. Eu fiquei muito incomodado ali de manhã, fiquei muito irritado, fiquei muito chateado, porque
Pessoal, desde 6 horas da manhã, tem um que passa no portão e bum, bate pro cachorro gritar. Né? Aí o Daniel chega com aquele cachorro dele, faz entendeu? E um barulho, a dona, cara, mora aqui do lado ali, a casa dela é colada ao beco, uma senhora de quase 90 anos. O barulho vai todo dentro do meu quarto, entendeu? Eu estava lá deitado, entendeu? Dormindo ainda, e aquela barulhada, e as pessoas na maior naturalidade. Então aquilo ali me deixou muito irritado. Então essa lição, dona Giselda, é um cascudo que na média está dando em mim, tá? Vou te contar. Na mensagem que eu estava lendo, o bairro que você mora é o bairro ideal para você. Você criou aquele bairro. Aí começa a falar uma porção de detalhes e te afirma, é você. Para a gente entender que... realmente, tem outra justificativa. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade aliada à renovação. Ela tem seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichos padrões impostos pela sociedade. Nossos atos e atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela parentela que temos e pela forma como convivemos com ela. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar e despertar as coisas de nossa intimidade. É antigo hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para tudo o que ocorre de negativo em nossa existência. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos nossos conflitos e dificuldades. Repete essa frase, por favor. Vou lá em cima. É antigo hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para que o que ocorre de negativo em nossa existência. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos nossos conflitos e dificuldades. Eu estou começando a entender isso aí. Mas a sensação de liberdade que me deu quando eu li isso aí, cara, vou te contar, foi uma coisa que não tem nada no mundo que pudesse pagar. Quando eu pude entender que tudo que acontece ao meu redor, comigo, fui eu que criei, é reflexo, é como ele está falando ali, né? É ressonância, né? Eu é que fiz aquilo ali acontecer, não foi o outro, né? É evidente que na hora você fica chateado, igual eu fiquei irritado ainda há pouco, mas vem a consciência do aprendizado, aí você logo lembra, eu não tenho que continuar com esse hábito, com essa mania de passar para o outro a culpa é minha. E o difícil é você mensurar o porquê que aquilo aconteceu, onde foi que eu errei. Você errou na falta de educação, você errou na falta de paciência, você errou no deboche, na ironia, numa opção de situações que agrediu o teu irmão. Não é só a gritaria que você fez, não. É uma porção de situações que vibrou numa forma que você dá pelo erro, né? Não, mas gente, nós, mas aí eu não estou falando das pessoas, estou falando para mim. Fui eu que criei aquilo, né? Eu não vou precisar dessas pessoas quando eu melhorar, quando eu naturalmente. Nós ainda somos também tão errantes que a gente também achamos o nosso direito de olha para a primeira pessoa, você. Não, nem calar, falar, botar para fora aquilo que a gente está passando no momento, que estamos sentindo. E depois a gente vai fazer a nossa reflexão. Poxa vida, não podia ter feito isso. Eu falo assim de mim, quando eu caio em mim, que poxa, não era para não ter feito isso, meu Deus. Sabe qual é o problema de querer aprender filosofia dentro da casa religiosa? É uma pretensão que a maioria tem de estar superior aos outros. E o conceito básico disso tudo é farinha do mesmo saco. É verdade. Não adianta querer se colocar no pedestal, é farinha do mesmo saco.
E nós temos, acho que a nossa dívida é tanta, nós do grupinho, os outros grupos, que é difícil aqui dentro mesmo, o nosso grupo, né, tão pequenininho, eu me pergunto, cadê a minha filha? Cadê a minha neta? Cadê o meu marido? Nunca vieram comigo, nunca. Tem lá, graças a Deus, tem fé em Deus, cada um segue seu caminho, a Bárbara segue dela, eu sigo o meu, né? Raul não vai a lugar nenhum, mas tem muita fé em Deus. Eu nunca vi agradecer tanto a Deus e orar de noite. Eu já conversei até, tem hora que eu fico nervosa, que eu acho, olha só, eu acho que está sendo demais. Jura? Eu chego na boa secretária, eu digo, gente, Raul está rezando quase uma hora, que às vezes está com o terço na mão, mas está assim, ó. Quando ele se assusta, aí continua, eu falo, vai mais meia hora aí. Gente, é demais, é demais. Não é, foi por isso que não teve ainda ele aquilo de estar protegido para não acontecer o que aconteceu, né? O fato que... Então nós temos assim, às vezes a gente vai, aí eu digo, eu não posso fazer isso, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas já fiz, já pensei, a gente pensou, pronto, já percamos isso ali, já pensamos, já trazemos pra gente aquele desespero, né? Mas agir é muito pior, mas pensar é o início de ter que se reformar, mas agir é muito pior. É muito pior, é muito pior. E a gente vai passando, sabe? Vamos levando devagarzinho. Paciência. É legal a mensagem que passam, que você não deve nada. Você não deve nada. Mas todo dia você está construindo dívidas. É verdade. Na hora que você não construir uma dívida, pode ficar tranquilo, você não deve nada. O problema é que você não se reforma. Você ainda é aquele. Aquela dívida, tu não está devendo aquela dívida, é que você ainda é aquele daquela dívida. Mas você não deve nada. Qual é a hora que você vai deixar de ficar pagando? É verdade. É preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo o que atraímos em nossa vida. Devemos assumir essa responsabilidade perante a própria existência. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós, assim como nós não poderemos fazê-la pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos e mais rápido encontraremos a harmonia no lar. Criamos uma lista enorme de desculpas aos quais atribuímos a responsabilidade pelo nosso destino infeliz, desajustes da família atual, erro das vidas passadas, ações doentias do espírito perturbadores. Acreditamos, enfim, que somos vítimas indefesas e impotentes de tudo e de todos. Bolinha de ping-pong. A teoria da culpa encontrou uma imensa massa de adeptos nos dias atuais. Aí ele vem com a segunda parte da pergunta 207. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos, são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Aí vem o Hamed continuando. No processo reencarnatório, os espíritos são atraídos pela semelhança de suas tendências. Portanto, é nosso reino interno que atrai aqueles que serão nossos familiares. Criaturas com específica estrutura íntima e valores ajustados a um determinado padrão evolutivo. Nelas encontraremos apoio para aprimorar nossas capacidades e estímulos, para despertar nossas habilidades e possibilidades inatas. As semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre pais e filhos, são tipos de mentalidade que se identificam por suas conquistas ou carências, a fim de se reorganizarem interiormente ou continuarem o despertar de potenciais adormecidos da alma. Em muitos casos, nunca se conheceram em outras existências,
mas se unem por possuírem as mesmas inclinações, os mesmos conflitos, hábitos, vocações, valores e desajustes psicológicos. Todavia, seja qual for o tipo de união, a relação que se estabelece entre eles é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais e sentimentais e prossigam efetuando a renovação da própria alma. Que assim seja. Assim seja. Essa é a doutrina dos Espíritos. Estamos nós aí no aprendizado. A verdade é que esse é o nosso centrinho. Desde a parte que você fala da ligação atual com a parentela, né? Mais direta, né? O pai e mãe, herança, né? Herança genética espiritual. Eu falo assim. Gostei dessa parte aí. Bem, nós estamos chegando ao término dessa primeira parte da reunião e vamos fazer tirar aquele minuto, né, para buscarmos energia, né, se bem que o princípio da reunião já foi dessa forma, e que cada um converse com Deus, converse com Jesus, mentalize de acordo com o que costuma fazer, né, ambientes de paz, de harmonia, desejando que tudo que queremos aqui para nós que se estenda sobre toda a humanidade. Mentalmente estamos aqui numerando companheiros nossos que, de acordo com o nosso julgamento, né, que não é o de Deus, precisam desse socorro, desse amparo mais direto. Então contamos com a medicina espiritual, contamos sempre com a ajuda dos nossos irmãos, a gente diz assim, mais humildes, né, que tem tanto conhecimento aí da natureza, manipulando os fluidos a favor dos enfermos.
certeza de que estamos recondicionados, restaurados, fortalecidos. Recebemos a receitinha aí do Livro dos Espíritos, do Hamed, do Miramês. Que tenhamos a coragem, né, de colocar em prática essas lições maravilhosas que temos sido, né, merecedores aqui na casinha, porque eu acho que é um merecimento da gente, nessa casa tão simples, tão humilde, a gente poder dialogar, conversar, ouvir, né, temas tão interessantes para as nossas vidas. E que isso aí se estenda, né, que a gente possa dar o exemplo. Às vezes a gente reclama dos familiares não estar aqui, como a dona Gisilda reclamou, como eu reclamo, gostaria muito que a Denilza e minhas filhas estivessem aqui, e sei que cada um de vocês, né? Mas que a gente consiga exemplificar lá dentro, para quem sabe, eles não se sintam também incentivados a estarem aqui conosco. E que essa mensagem a gente possa levar adiante, né? Possa replicar, que a gente faça acontecer a ressonância. Então, assim estamos encerrando essa primeira parte, muito agradecendo a espiritualidade, agradecendo os companheiros que aqui estão, agradecendo a dona Giselda, o convitezinho de ontem, que graças a Deus ela pode estar aqui, e a tua presença aqui, dona Giselda, para a gente é muito importante, tá? Como a Tânia, como o seu Fernando, eu estava aqui reclamando do seu Fernando ali com o Elfo, aí o seu Fernando estava entrando ali, estava chegando. A gente é uma família, né? Ele não veio ontem, todo mundo preocupado, e ele, aí o Carlos explicou. Entendeu? Então aqui, cada um da gente, quando deixa de vir, faz uma falta tão grande. É que essa casa aqui, parece que cada pessoa é uma peça, é um instrumento que avalia todo o grupo. Então, quer dizer, quando um não vem, está sentindo falta. Que é a pior crise que nós passamos assim, sentindo a falta da dona Gisilda. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.